Eu sou o Paulo. Eu sou o Rafael Coelho, Coelhinho para os íntimos, e não sou o mais importante da minha família aqui hoje, hein? Pois é, Coelhinho! Hoje é dia de estreia, pela primeira vez, talvez única, o Ponto de Ação, que é o que você está ouvindo e a gente não avisou, mas provavelmente você leu antes de dar o play no seu aplicativo, ou não. Hoje, pela primeira vez, a gente espera que primeira de muitas, a gente recebe um convidado ilustre, Robert Coelho. Olá, tudo bem? Meu nome é Robert Coelho. Estou aqui com esse prazer inenarrável estar aqui no Ponto de Ação. Quase que não saiu, hein, Paulo? Quase que não saiu o nome do episódio. Uma hora pega. Tá pegando, pegou. Pega, já peguei. Olha aí, com El Chan, a gente inicia esse cast. Porque a gente tem citação de MPB aqui. Deixa de ser. Cara, além de design, ele escuta música boa. Igor, trouxe convidado mais Valdemarito aqui hoje. Pois é, chamado com antecedência, com acesso à pauta, com todo o garbo e elegância que o programa consegue entregar, né? Tive tempo de estudar tudo isso também, foi fantástico. Muito bom. Pra quem acompanhou o episódio piloto, deve estar notando aí, deve estar sentindo a falta do Moita, do Moisés. O Moisés, ele pediu baixa aqui do Ponto de Ação. Ele, no período de experiência, ele decidiu seguir por outros caminhos, né? Se ater à criação de jogos e se manter distante aí da geração de conteúdo sábio. Quer dizer só que é sábio. Tem uma questão também que o Moisés anda malhando muito, né? Eu tenho acompanhado nas redes sociais. É verdade. Aí, ele tá ficando monstrão aí pro próximo DOF, então acho que isso tá tomando um certo tempo daí da agenda dele, então é compreensível que ele tenha, né, deixado aí os compromissos. Eu acho que, inclusive, o pessoal do DOF ano que vem, ele deveria pensar em colocar um octógono, pra gente ter uma rinha de criadores com designers, ia ser um negócio maravilhoso, hein? De repente aí, a luta final contra o Alan Farias depois, pra ver quem é o grande lutador, dá pra fazer um esquema bom. Seria o ápice, né? Se for com gel, então, nossa. Estaremos aguardando. E vocês também devem ter notado a ausência de Jesus, que é o Igor Nop. Primeiro, Jesus volta. Eu não vou te chamar mais de Jesus, vou te chamar só de Igor. Ele hoje está combalido pela gripe, tomou um Cimegripe, achando que a energia lá pra cima deu o efeito reverso, talvez o esperado, mas, vai estar aqui com a gente. Depois de 3 dias, ele volta. Pode esperar que ele volta. Quando ele ficar bom, a gente volta e grava mais um episódio. Mas, ô Paulo, tô pensando aqui uma coisa aqui. A firma abriu aí não tem um mês, um pediu conta e um meteu atestado. É isso, né? Mostra que estamos trilhando um caminho forte, um caminho de sucesso. É promissor. Ô Paulo, mas no começo aí do podcast, você deu uma ideia bacana. Aí você falou que, poxa, de repente você tá ouvindo esse podcast, você nem sabia que podcast era esse. Fica aí a dica para criarem a gift box de podcast. Você assina mensalmente, recebe um podcast aleatório para você ouvir. Semanalmente, sei lá, você escolhe a periodicidade que você quer e você escuta um podcast que você não tá esperando. É uma surpresa. Pode ser sobre hábitos das borboletas indianas, pode ser sobre refrigeração de motores, ou pode ser de jogos de tabuleiro, como é o nosso caso aqui. Pois é, o pessoal não tá entendendo a genialidade do Robert, que ele tá criando uma tendência aí. Você, hoje em dia, recebeu um pendrive pelo correio, isso aí Isso aí, olha só. E tenho sugestão aí pra quem for. Eu não tenho como encampar essa ideia aí, porque eu não tenho. Eu tô que nem o Moito, eu tô muito ocupado. Mas fica a sugestão pra que, se alguém tiver interesse aí de encampar essa ideia, chama o Lucas Castanho pra ser curador aí do que vai nessa gift box, porque o Lucas Castanho é a pessoa que eu mais admiro como conhecedor de podcast. Eu nem sei o que é isso, hein? Nem eu. Tem que perguntar pro Castanho, porque provavelmente ele já ouviu em algum podcast explicando o que é. Eu sei só o que é necessaire, mas o co-necessaire... Co-necessaire é a pessoa que tem posse de necessaire. Co-necessaire. Exato. Por isso que a gente tem pessoas graduadas aqui para poder me explicar as coisas. Gabaritadas. Bom, Robert, o programa chama Ponto de Ação porque a gente gasta ponto de ação para puxar assunto, tá? Então a ideia é que em algum momento aqui alguém puxa o assunto, que já vai estar descrito aí no tópico, né, no nome, enfim, já vai estar aí. E a ideia é que seja o DOF. Mas também se puxar outra coisa a gente segue, não vai refugar
Como todo bom papo de boteco. Programa piloto, a gente tá se baseando muito nele, a gente tá um pouco perdido, porque no programa piloto a gente tinha o chat GPT com a pauta agora. Não conta isso não. A GPT não, tinha a pauta que o Igor fez. Isso. Bem feita. O Igor era o chat GPT. Isso. Gente, vocês não ouviram nada disso, apagadamente. Mas eu quero gastar o meu primeiro ponto de ação pra falar de uma coisa que não é jogo de tabuleiro. Então, gente, você que é fã de jogo de tabuleiro, aguenta. Você pule até o minuto... 12 minutos e 20 segundos. O Hobbit eu sei que gosta de história em quadrinho. Coelhinho, você já leu alguma história em quadrinho? Gosta de algum gênero? Então, eu sou um camarada da década de 90. Então, eu conheci os personagens dos quadrinhos nas animações já. Então, eu conheço as histórias já as adaptações. Então, eu vi as adaptações do Batman, as adaptações do Flash. Então, eu gosto muito dos personagens da DC, mas eu nunca li um quadrinho da DC. É engraçado. Eu conheço essas histórias pelas adaptações já da televisão. Eu poderia mentir e dizer que eu também tô nessa, porque eu sou dos anos 90, né? Nasci em 94, mas eu conheci foi no quadrinho mesmo. E a minha recomendação é uma edição gigante da Tropa Alpha por John Byrne. Byrne. Ô, Hobbit, você que é professor de inglês, como é que chama o João? Eu chamo ele John Byrne, mas provavelmente deve ser outra pronúncia. A Tropa Alpha é a galera do Canadá? Pois é. Ele é canadense, né? É um grupo mais esquecido, mais incompreendido, cheio de história ruim, mas essa sequência do John é ótima e ele é um dos criadores, né, da Tropa Alpha. Eu comecei a ler e voltei na minha infância. Talvez as datas não vão bater um pouco, mas é porque na minha infância eu li coisa mais antiga, né, que papai me forneceu. Então, assim... Tô adorando, tô dedicando um tempinho por dia, né, uns 20 minutos, pra ir lendo devagarzinho, como diz aqui em Minas, e relembrar um pouco da minha história como leitor de quadrinhos. Então, se você já leu a Tropa Alpha nas Super Aventuras Marvel, fica aí a recomendação, ou se leu nos X-Men, né? Tô enganado, o Wolverine já foi parar na Tropa Alpha uma época, não teve um rolê desse? Ele era, né? Originalmente ele era. E tem até a história que os X-Men brigam com a Tropa Alpha por causa do Wolverine. Tudo muito embasado, né? A primeira aparição da Tropa Alpha é justamente eles indo lá na mansão Xavier buscar o Wolverine. Tipo assim, ele é nosso, devolve aí. Exatamente. Então fica aí a minha recomendação, meu ponto de ação. Se a gente precisar falar de jogo, hoje eu não vou falar de jogo bom. Eu vou falar de um jogo ruim, vou falar do Eleven, mas é só se precisar. Opa, Robert, eu gostaria de saber a sua opinião sobre Eleven, já emenda. Então, porque é um jogo que eu queria muito ter gostado. Deixa girar pra todo mundo. Tá, tudo né, beleza. Você deixa por último você, então. E Robert, quer gastar um ponto de ação e comentar de algum jogo, ou de um filme, de uma série, ou de qualquer coisa? Vou comentar uma história de um quadrinho. Já que você falou de quadrinho, eu vou comentar de quadrinho também. Tem um quadrinho muito legal que está sendo publicado no Brasil, e se eu não me engano agora vai pro 4º volume. Eles têm feito por financiamento coletivo, se eu não me engano. É o Sag Yojimbo, é o nome. É um quadrinho já um tanto quanto antigo, assim, nos Estados Unidos. Ele já saiu, acho que foi nos anos 90. Ele saiu uma época, ele saiu por diversos editores. Se eu não me engano foi Dark Horse e a Image. E tem uma editora agora que tá publicando todos os livros, a saga toda do Usagi Yojimbo, em uns encadernados. O autor do Saga Yojimbo se chama Stan Sakai. É um quadrinho preto e branco que se trata. É o Japão feudal e ele é muito em cima do Musashi, o espadachim, né? O Saga Yojimbo, ele é uma personificação lá antropomórfica do Musashi. Inclusive é um coelho. Nós estamos aqui entre coelhos. Opa, somos 3 já. E ele ganhou muitos prêmios Eisner por causa dessa série. Ele publicou durante um bom tempo e tá saindo agora para uma editora que chama Hyperion Comics. Já tá indo pro 4º volume. Você encontra os 3 primeiros, acho que na Amazon, essas paradas assim, mas e aí os volumes eles têm lançado para financiamento coletivo. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é isso. É um quadrinho bem divertido, bem legal, bem diferente, tem uma pegada bem diferente, né, dos quadrinhos de super-herói e tal, mas bem bacana. Teve inclusive crossovers dele com as Tartarugas Ninja nos quadrinhos, nos anos 90, umas coisas bem loucas assim. E, já linkando com board games, ele é um personagem promo do Arcadia Quest. Tem um personagem do Arcadia Quest do Saga Yojimbo. Quando você falou do coelho samurai, eu liguei o nome à pessoa. Quando você tava falando o nome com as pronúncias corretas, eu tava perdido, né?
Até que fez um referencial assim, mais visual, né? O maldito coelho com a espada. O coelho samurai conheço. Muito maneiro. Boa recomendação. Falar das Tartarugas Ninjas, o meu nome é Rafael por causa das Tartarugas Ninjas. Minha mãe era fã das Tartarugas Ninjas. Olha, você tem um irmão que chama Donatello? Leonardo. Ela foi no safe ali, né? Donatello é mais complicado, né? Os próximos era Michelangelo e Donatello. Pois é, né? Aí parou. Aí teve Luísa. Não tinha como. Aí criou juízo. Exatamente. Podia ser April, né? Escapou. Verdade, minha mãe vacilou nessa. Bom, cara, já que vocês estão gastando ponto de ação com... Eu acho, inclusive, que é uma coisa saudável, tá? A gente falar de outras coisas no meio desse hop também, porque nem só de board game vive o homem, ou a mulher, só uma referência, uma frase famosa, tá? Eu queria falar de uma coisa que me consumiu nos últimos 35 dias, que foi um videogame recente, cara, que foi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que é o grande videogame de todos os tempos. Eu tinha adorado Elden Ring, tinha sido pra mim o melhor jogo de todos os tempos, Elden Ring. Eu tinha jogado o primeiro Zelda, que era o Breath of the Wild, era incrível, era um negócio revolucionário. Elden Ring é uma aula de design que bebeu da fonte do Zelda primeiro, né? E pra quem gosta de design de jogo, no geral, acho que é legal entender o que aconteceu ali. Mas esse jogo de agora, a gente vai falar dele durante 20 anos, tenho certeza, porque os caras mudaram tudo, todo o conceito do que é um videogame. E foi incrível, cara. Foram 300 horas que eu joguei e provavelmente eu vou jogar mais 300, porque é um negócio inacreditável. Então, sem spoilers, se você tiver acesso aí a um Nintendo Switch, pega emprestado, se vira, meu amigo. Joga isso aí. Se você é um fã de design de jogar videogame, é uma experiência única. Muito bom. Tears of the Kingdom, o melhor videogame de todos os tempos. Só uma folga. E o Zelda continua com o escudo, a espadinha e o chapéuzinho verde? Agora você pode usar um carrinho de trilho de trem como um escudo, um graveto como espada e botar o que você quiser na cabeça, cara. Isso é o nível de loucura que o pessoal implementou nesse jogo, que você pode literalmente fazer qualquer coisa. Bem customizável, né? Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. É muito maluco, muito bem feito. Fiz o comentário esperando ser corrigido, que era o Link, mas não fica era a piada Link. do Zelda. Eu ia fazer esse comentário, mas o Zelda Ocarina do Tempo, durante muito tempo, foi meu número 1 de videogame também. Ele talvez seja um outro jogo muito revolucionário, né? De 99 era um negócio inacreditável. Ele foi muito além da imaginação. Tô ansioso. Tem vários títulos do Switch que eu não tive a oportunidade de jogar ainda, e esse é um deles. Tanto esse quanto o anterior aí, que eu quero muito jogar. Mas jogos tabuleiro você jogou, Paulo? Nós ficamos aqui nas dicas off-topic. Eu sou fã do off-topic, tá? Se quiser fazer um episódio inteiro, nós vamos embora aqui, indicando off-topic. Nós fizemos um Nordcast exclusivo em áudio, que é uma novidade que a gente tá tentando emplacar, do Marvel Snap, e teve gente que reclamou, então... Eu tenho certeza que tem. Gente, é inacreditável. O povo é muito puritano em algumas coisas, não sei se cabe tanto, mas jogar, a gente jogou um monte de coisa, joguei muita coisa boa, mas eu quero falar de uma coisa ruim. Por favor, vem comigo no ódio. Porque tá rolando, provavelmente agora, no Brasil todo, a Premier Galápagos, na data da gravação, tá, gente? Do Eleven. E assim, era um jogo que eu queria muito que fosse bom. Queria muito. Eu até consigo ver alguma coisa boa nele pro jogo solo, mas pra jogar com outras pessoas, inclusive, eu tenho muito medo dessa Premier. Botar 4 pessoas pra jogar Eleven. Não vai acabar hoje, vai acabar na data de publicação. Tinha que ser pensado, ou menos pessoas, ou menos rodadas, enfim, eu também não tô lá, não sei que decisão o pessoal tomou, tô falando aqui, né, pelos cotovelos, mas me assusta 4 pessoas na mesa do Eleven, porque ele é um jogo muito demorado, ele é €1. A realidade é que ele é €1, ele tem controle de recursos, tem o tema, você consegue ver ali o gerenciamento de futebol, o tema existe, mas pra mim ele tem alguns erros, não sei se é erro, né, tem coisas que não me agradam, né, falar erro é difícil, vou estar desmerecendo o pessoal que trabalhou no jogo, criou, eles têm o pensamento deles e deve agradar alguém, né. O que acontece? Ele é um jogo que acontece ao longo dos dias da semana e na segunda-feira sempre tem um evento, cada jogador vai ter uma carta de evento e vai rolar o dado de acordo com seus diretores, vai tentar resolver e vai gastar recurso de torcida para rerolar, enfim. Aí já achei meio estranho, mas falei, tá bom, vambora, né? Segunda-feira nunca é um dia bom pra ninguém, também vencendo o jogo. Aí na terça, na quarta e na quinta são dias que você vai fazer ações. E a ação pode ser comprar um jogador, pode ser contratar alguém para sua equipe, né, para sua diretoria não, perdão, né, pessoal da parte técnica, né, o staff do time. O staff, muito bem dito. E você pode contratar, você pode aprimorar o seu estádio, mas aí depois vem o jogo. E para mim alguns problemas são: você só joga em casa. Seria perfeito, né? No mundo perfeito todo time joga em casa. Mas se todo mundo joga em casa, cara, ninguém joga fora, né? Então vai jogar com quem? Só quem não tem casa. É outro ponto. A interação é muito, muito pequena. Você não vai jogar com o time do
do outro. Não enfrenta os adversários? Não tem um mata-mata. Mata-mata até é uma expansão, né? Que você consegue fazer um mata-mata. Mas assim, e aí você tem as cartas ali que vão mostrar o time que você vai jogar contra e tem um olheiro. Aí eu não sei se é erro de tradução. Eu não sei se os olheiros do meu time era tudo burro. Eles mandavam eu ficar de olho na direita. Eu defendia, o time atacava pela esquerda? Tacava pela esquerda. Me fudia. Então, primeiro, nas primeiras partidas, você não entendeu, né? Paulo, o olheiro era do outro time, tava ajudando o outro. É isso aí. Era o Itaí Machado, opa. Eu vi um review lá de fora que o pessoal fala que o olheiro de vez em quando engana, né? Então tudo bem. Só que comigo, talvez eu dei azar nas partidas. Todos os olheiros eram ruins, todos. Não é todos, mas todas as partidas tinha um ou dois que errava. E errava sim, mas errava rude, entendeu? Não precisa ainda olhar as cartas se tem erro de tradução ou não vou ser leviano falar que é, mas tá ali, pelo menos assim, podia errar menos o olheiro. E tem um lance de você decorar a carta, entendeu? Na primeira partida que eu joguei com os meninos, veio lá o time X, eles vão atacar forte na sua lateral direita. Quando eu fui jogar solo, embaralhei e veio. E eu já sabia que não era errado. A direita era a esquerda, hein? Defendi a esquerda, lembrei do time e aí ficou mais fácil. Eu achei a resolução do jogo complicada nas primeiras partidas, depois que você aprende vai mais fácil. Um ponto legal é o placar. Todas as partidas minhas ficou um placar que acontece no futebol. Teve 0x0, teve 1x1, teve 2x1, teve 3x2, teve 4x2. Uma coisa mais comum do futebol. Não é tipo outros jogos, não cabe aqui citar, que eu joguei de futebol, que o placar ou era elástico demais ou era diminuto demais. Então o placar ficou um negócio mais assim. Mas é isso, entendeu? Pra mim faltou uma interação e pra ser um jogo de gerenciamento de futebol, né? Tem o lance de ter os jogadores. Por exemplo, eu joguei muito L-Foot, muito Brasfoot menos, mas muito mais L-Foot. E você selecionava os jogadores. Cara, não adianta você comprar 11 jogadores no Eleven, você não vai colocar 11 pra jogo, você não tem recurso lá, o condicionamento físico, pra escalar os 11. Então, no final da partida, você vai estar ali com 5, com muita sorte, se você tiver um staff bom, 6 jogadores jogando. Eu acho pouco. Estranho, né? Eu acho pouco. Eu acho excessivamente longo, então assim, me decepcionou, não gostei. Pra mim funcionou numa nota 5 com equipes, né, com mais jogadores, e no solo dá um 6. E eu tô achando que se eu for jogar com 4 pessoas, esses 5 viram 4. Então assim, me decepcionou e provavelmente vai ser o primeiro vídeo do Covil que eu vou gravar um review só pra apontar o que eu não gostei, porque muita gente tá me perguntando o jogo. Eu falei numa live nórdica essas críticas, né, e agora tô reiterando aqui no ponto de ação de uma maneira mais detalhada, mas eu esperava algo mais dinâmico, com mais interação entre os jogadores, entendeu? Você tem um campeonato ali, aí outra coisa, vai estar jogando nós 3. Aí os times que não jogaram com a gente vai rolar um dado pra ver se eles ganharam ou se perderam, ou se empataram. E aí acontece o seguinte, dependendo do que você rolou no dado, dos outros 6 times, 5 ganharam. Ganha de quem? Pode ser. Entendeu? Paulo, quanto mais você fala, assim, eu sei que isso pode ser um problema sério, tá? Eu tô falando aqui como conhecedor de porra nenhuma, não sou designer, não sou nada. Mas eu sinto no meu íntimo que esse jogo se beneficiaria se ele tivesse um app tipo Alquimistas. Provavelmente. Tipo assim, na hora de simular essas coisas, isso, na hora de fazer uma partida dentro e fora, entendeu? Não sei. Tem muita gente que detesta recurso de app em jogos de tabuleiro, e eu compreendo, porque a ideia do jogo também é ficar um pouco longe da tecnologia, mas eu acho que é uma saída interessante para esse tipo de proposta do esporte, sabe? Como no Alquimistas, aquele aplicativo é perfeito. Eu acho um excelente uso de app. Eu acho que talvez o jogo se beneficiaria, cara, se eu tivesse uma appzinha. Boa, muito boa, inclusive. Cara, aí o aplicativo montava a tabelinha. A tabela. Você saberia quanto teria o clássico, né? Dá pra fazer tranquilamente. Mais uma vez, como não entende porra nenhuma. Sensação de fora. Toda vez que alguém me fala do Eleven, eu falo, pô, se tivesse uma appzinha, resolvi metade desses problemas que estão falando. Essa parte final de você ficar rolando o dado pra ver a posição dos outros times, isso aí resolvia em 1 segundo, né? Em vez de ficar ali rolando o dado e criticando, né? Porque na vez que a gente jogou lá, acho que 4 times ganhou e 2 empatou, sei lá a quantidade, mas é assim, ninguém perdeu. Como é que ninguém perdeu se alguém ganhou? Então... Curioso, muito curioso. Ô Robert, você que é um cara que trabalha com jogo, o que você acha de app em jogo? Tem nada a ver com um tema aqui, que eu acho interessante. Você acha que é uma solução viável? Eu acho legal quando o app, quando o aplicativo, ele é um instrumento para algo dentro do jogo, para fazer alguma coisa dentro do jogo funcionar.
não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que a tecnologia tá aí, tá pra ser usada. Se, tipo, tem vários jogos. Esse é um caso bem claro, assim, você acabou de falar. Se tivesse um aplicativo, tudo isso seria gerenciado de uma forma melhor, tornava o jogo mais agradável, tornava mais dinâmico. Se tem essa possibilidade, eu acho que inclusive ela é mal explorada em função da resistência que tem da comunidade de jogadores quanto aos aplicativos. Eu acho que os editores já pensam, não vamos colocar aplicativo porque o pessoal não vai gostar. E, tipo, acho que já tem uma barreira que foi criada que mais cedo ou mais tarde vai cair, gente, porque hoje em dia a criança com 3 anos ela tá entrando no YouTube e favoritando o canal e assistindo o vídeo que ela sempre, tipo, então em algum momento isso vai ser desmistificado. A única coisa que eu acho é que a gente não pode fazer o aplicativo substituir o core do jogo, a alma do jogo. Eu não joguei o novo Descent, mas eu ouvi comentários de pessoas que jogaram. A minha filha, número 3, jogou e me disse que o aplicativo substitui bastante, assim, o jogo, né? Que você, tipo, praticamente joga pelo aplicativo. Eu não sei dizer se é ou não é. Foi um comentário que eu vi de mais de um grupo de pessoas que jogaram. Aí, nesse caso, eu acho que é mal aplicado, né? Eu acho que tem que balancear. Eu acho que ele, por exemplo, num jogo de Dungeon Crawler, ele pode resolver muita coisa, encontro, evento, tornar coisas que são sacais, assim, de você ficar gerenciando e administrando numa partida, que acabam tornando a partida mais longa. Um aplicativo pode ajudar muito, né, a fazer isso aí acontecer, mas se ele substitui muito, aí ele vira um videogame, né? Ele vira um videogame, exatamente. Exato. Cara, não teve um que eu conversei que não falou a mesma coisa do Eleven, que, tipo assim, o coração do jogo, a ideia é boa, mas na hora de botar pra rodar e tal. E eu, assim, a primeira partida eu nem empolguei com o meu time que tava ganhando e tudo, mas foi avançando, eu falei assim, cara, eu tô lutando pra botar 4 novatos, que era o meu objetivo, treinar eles, e é difícil colocar 5 jogadores pra jogar uma rodada, então você, mais da metade do seu time funciona, tipo assim, você tem tipo um time genérico, aí você vai contratando... No começo é tudo perna de pau, aí você ganha um veterano. Ah, tá, ele não tem cara, eu vi uma carta meio genérica assim, né, que é perna de pau. Não, os perna de pau não tem carta nenhuma, aí você tem um novato... É tipo no tabuleiro, assim. O perna de pau, ele é a camisa, lá. Pode crer. Ele é 1 de força. E aí você tem um veterano, que você vai ganhar no início do jogo, e aí você vai contratando. Eu contratei novato, porque meu objetivo era novato, então lutei para colocar os novatos em campo, mas aí você tem que aprimorar o preparo físico. O seu máximo é 5, então você tem que conseguir outra maneira de ganhar recurso, eu ainda consegui. Então, assim, e você precisa aprimorar seu estádio para colocar mais torcida, porque colocando mais torcida você ganha mais dinheiro, porque você só joga em casa, né? E, sim, dá para divertir, mas muito da diversão é você e seu grupo ali. Só que ao longo da partida vai ficando muito longa, a tiração de sarro vai se perdendo, porque você vai cansando, né? Então... Eu vi relatos de 4 horas na partida, 3 horas e meia. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo, 4 horas de jogo, ninguém merece. Na primeira partida, depois todo mundo sabendo, assim... mas nem na primeira, Paulo. As 2 primeiras semanas são difíceis na primeira partida, mas depois vai. Por isso que eu achei que no solo ele vai melhor. Mas ele tinha que ser vendido como um jogo solo. Mesmo assim não seria um dos melhores, mas ele ser vendido como um jogo que você vai jogar com os outros, só se alguma expansão trouxer alguma coisa nova. Tem até do mata-mata, talvez ela vai ser importante. Vai consertar essa loucura. E ele tem cenário pra solo, então assim, você vê que é um jogo que a carinha dele tá ali, o solo. Cada um joga sozinho, gente. Você tá lá na mesma tabela, mas tá todo mundo jogando sozinho. Muito bom, então. Ou não. No caso aí, não muito bom. Eu vou, por exemplo, eu comecei a jogar a campanha solo, eu devo terminar a campanha solo, mas depois não devo jogar mais. Leilão do tiozão, vem aí, 2024. Tem muita gente perguntando dele, muita gente, entendeu? Então, assim, vai ter gente que vai comprar, vai ter gente que vai jogar, vai ter gente que vai gostar, inclusive. Ninguém lança um jogo desse tamanho com 400 expansões. Eu acho uma pena, porque todo mundo costuma dizer que jogo com tema de futebol não vende bem. E eu costumo dizer que não vende bem porque não tem um jogo bom. E eu acho que é difícil, mais mais um case de fracasso aí. Bom, a gente tá todo mundo falando de um jogo que jogou aí recentemente, né? Eu joguei 2 coisas aqui. Eu joguei muita coisa, na verdade.
Dois jogos que eu joguei recentemente eu gostaria de lembrar aqui. Um eu vou só passar, porque é sempre bom falar dele, que quando você joga ele é bom contar pra todo mundo ficar feliz também. Toda vez que eu jogo Birmingham, ou como é que é, Paulo? O nome certo? Tá saindo da jaula o monstro, né? Esse aí, bom demais. Minha 13ª partida de Brás e eu consegui a terceira vitória. Olha aí, beleza, hein? 13. Voando tá uma média no boa, Brás. tá uma média boa. Voando. Mas o que eu vou comentar, que eu gosto de falar do jogo sem hype. Eu joguei bastante essa semana, Chimera Station, que é um jogo lá de 2015, eu acho. E que é sem hype, mas é um jogo muito legal. Pra quem não conhece, é uma alocação de trabalhador extremamente simples. Você pega o trabalhadorzinho, bota no espaço, executa o que o espaço faz. Mas qual que é a diferença aí que é legal, né? Você pode construir o seu trabalhador com módulos lá, cada pecinha que você encaixa. E construir é literalmente mesmo. Você abre ele no meio, encaixa uma peça no meio dele, fecha de novo. E aí ele vai ganhar tentáculos, ele pode ter garras, ele ganha um cérebro a mais. E cada coisa que você encaixa no trabalhador dá um efeito diferente pra ele. E esse jogo é tão simples de explicar, tão gostoso de jogar. Eu joguei ele 2 vezes físico e mais um monte no BGA essa semana. Eu tô revisitando ele essa semana, eu gostei bastante. Sempre recomendo quem puder. Quer testar no VGA antes, tem lá um Chimera Station, muito, muito bom. Chegou a lançar no Brasil há sei lá quantos anos atrás, uns 7 talvez. Isso, a Cronos trouxe algumas cópias. Eu imagino que eram em inglês, com o manual de fora, daquele jeito que eles eventualmente fizeram com alguns jogos, né? Pra citar um bom, bem en passant, pra também não dar muita moral pro Robert, eu vou falar do Stonks, que é dele, do Luiz Francisco. E eu joguei o protótipo na CovilCon, não sei se o Robert lembra, que o Robert me deu uma desprezada na CovilCon. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Alguma, Paulo. O feedback que eu, na época, passei pro Robert, pro Luiz, ele era uma rodada só, pelo menos essa versão, e eu acho que precisa ser mais pra o pessoal conseguir virar na pontuação. E eu só fui jogar de novo. A ideia era que eu voltasse a jogar na CovilCon, mas eu só fui jogar de novo essa semana. Quando eu digo essa semana, domingo. Joguei sábado e domingo. Então, na semana passada e essa semana da gravação, a gente até gravou um gameplay. Gostei muito. A arte tá muito bonita. O designer gráfico tá muito bom. Só tem que ter um cuidadozinho melhor com o manual, né, Robert? É ruim falar assim pessoalmente, mas... Não, mas você tem toda a razão, Paulo. O que aconteceu? Tem 2 questões. Primeiro, a gente mudou bastante coisa na reta final, então o manual ele teve versões diferentes na reta final, e a gente foi muito louco, né? Pro DOF a gente resolveu lançar 7 jogos, então a gente fica... As últimas semanas, assim, foi... O mês antes do DOF, assim, foi uma loucura. E acabou que o manual do Grok foi o manual do Stonks foi um manual que a última revisão ela ficou comprometida, assim, ela não detectou várias questões. A gente percebeu isso nos primeiros dias, que as pessoas começaram a dar um feedback. Rapidamente a gente já elaborou uma errata, já postou na Ludopédia, postou uma versão nova do manual na Ludopédia, e estou trabalhando incansavelmente para tiragem pós-DOF já sair com o manual novo. Estamos discutindo com o Rafael lá, a parte da produção, pra gente conseguir colocar, se não colocar o manual novo nessa tiragem, nessa primeira tiragem, colocar pelo menos a errata junto. Porque a tiragem que a gente fez pro DOF de todos esses lançamentos, ela foi exclusiva do DOF, né? A gente não conseguiria ter feito a tiragem total de todos os jogos pro DOF. Então a gente fez uma tiragem menor, exclusiva pro evento, e agora aos poucos a gente tá produzindo o restante da tiragem de cada um dos lançamentos. E, inclusive o Stonks é um dos primeiros. Até por isso que a gente tá correndo pra tentar resolver essa história e colocar o manual junto, porque eventualmente acontece. No caso do Stonks aconteceu com várias coisas, inclusive algumas que deixavam a regra um pouco confusa, e aí a gente tá trabalhando pra resolver. Então, assim, eu espero que quando você esteja ouvindo este podcast, você tenha acesso ao jogo com o manual já com as regras todas corrigidas. E se não teve acesso, assista o vídeo do Covil, tá? Exatamente, que eles explicam direitinho. A gente buscou informação e jogou o jogo na minha visão. Você que vai assistir, Robert, fala se tá certo, mas eu acho que ficou certo. E o jogo muito bom. Esgotou, não esgotou? Esgotou 2 vezes no DOF. Acabou, e aí eles trouxeram mais um tanto e acabou de novo. Foi o primeiro jogo que esgotou. Teve, acho que o AE também esgotou, e o jogo de cards também esgotou, mas esse no sábado já não tinha mais Stonks já. Não foi Stonks. Não tinha mais Stonks, foi Stonks. Puta merda. A gente ficou muito feliz, é claro, né? Porque
a gente sempre, todo o processo de desenvolvimento do jogo, a gente se dedica muito a ele e muita paixão, muito carinho. Então ver um trabalho tendo uma boa recepção, todos os lançamentos tiveram uma ótima recepção, né, dos jogos nacionais, então a gente ficou muito contente com o desempenho deles no DOF, e é isso aí. Mas já fica o destaque aí pro Stonks, que, olha, quem tem o jogo na mão, seja pela qualidade dos componentes, seja pela qualidade do jogo, não deve nada a jogo importado, tá excelente, né? Só lembrando de novo, tirando o manual, excelente. Em breve você não vai mais fazer esse comentário. Ah, isso aí depende mais de vocês que de mim. E a gente só gravou ele na segunda-feira dessa semana que a gente tá fazendo a gravação do Ponto de Ação. Talvez eu não deveria fazer tantas referências de datas, esses, né? Mas, temporais, né? Enfim, mas ele furou a fila do tanto que o povo pediu o gameplay dele. Ah, que massa. Do tanto que o pessoal tem interesse, né? A gente vê pelo número de views o Trick of the Rails, que é uma vaza consolidada mundialmente, que tava fora de estoque no mundo todo, que tá com a arte renovada, tá muito bonita também. Tem menos view, foi lançado um dia antes. E assim, durante o gameplay do Trick, todo mundo pediu Stonks. E aí no outro dia foi, não, vai furar a fila, vai ter Stonks. O povo pediu, vai ter. É um case de sucesso. Tá de parabéns aí, você, o Luiz, né? E o Diego também, que é o artista, imagino eu. Eu que agradeço você ter furado a fila aí, ter dado espaço pro Stonks e... é um jogo que eu tô bem ansioso pra ver a repercussão dele com o público de jogo de vaza lá fora, né? A gente sabe que é um tipo de jogo que já tem um público consolidado há algum tempo e, enfim, vamos ver como é que vai ser. Vamos aguardar, como diria Adilson Batista. Já que você entrou no tema do Eleven, né? Vamos aguardar. Vai ter. O Adilson Batista pode esquecer de mim, do Cruzeiro, mas eu não esqueço dele, não. Coelhinho, e qual que vai ser o tema de hoje? Você quer gastar a pô de ação pra gente falar do quê? Eu sou um rapaz curioso, né? Curioso e, no caso aqui, não sei respeitar as regras, né? Porque no último episódio o Pão de Ação era meu, nesse episódio, pelo jeito, vai ser meu de novo, né? Mas tá bom, tá tudo bem. É mais eu que sou burro mesmo, né? Não, mas você levanta o corto. A gente faz uma dupla de vôlei de areia ali, boa, menino. E é o seguinte, vocês que estiveram lá no DOF, né? Eu, pelo segundo ano consecutivo, consegui arrumar um compromisso na data do DOF, sem saber que era a data do DOF. Então, mais uma vez, não estive lá. Mas eu gostaria de saber o que aconteceu, o que foi, se foi bonito, se não foi, compará-lo com outros eventos. Então eu quero saber de vocês aí, na perspectiva do criador de conteúdo, na perspectiva do jogador e na perspectiva da editora, do autor, né? Como é que foi o evento? Foi maior do que o outro? A estrutura estava melhor? Todo o povo quer saber. Os orelhas, igual eu, quer saber. Por favor, queria saber de vocês. Fala bala. Ô, Robert, começa então. Como é que foi o DOF Diversão Offline 2023 pra você que tava lá trabalhando, né? Olha, o meu querido colega de sobrenome disse aí, compara com outros eventos, eu já vou começar dizendo que é incomparável. Não tem como comparar o DOF com qualquer outro evento de jogos tabuleiro que aconteça no Brasil, quiçá na América Latina, porque ele é uma feira. Ele é uma feira, é a única feira, assim, dá pra comparar, sei lá, com a Brim. E ainda assim não dá pra comparar com a Brim, porque a Brim é uma feira de brinquedos e jogos, mais brinquedos, destinada aos lojistas, né? O DOF é uma feira destinada ao consumidor. É claro que todo mundo tem o seu espaço ali, mas majoritariamente o público da feira são os jogadores, né? Mais apegada do que seria essa ou mais apegada da Jingle, por exemplo? E elas são diferentes entre si também, né? Elas têm as suas diferenças, mas as duas são destinadas aos consumidores também, né? Aos jogadores. Mas eu nunca fui na Gen Con, só conheço a Gen Con de relatos. E a Essen eu já estive algumas vezes e, cara, eu posso dizer, assim, que o DOF esse ano, eu já disse isso algumas vezes para algumas pessoas e vou repetir. Eu acho que essa edição do DOF, daqui a alguns anos, ela vai ser lembrada como uma edição significativa, sabe? Ali que as coisas mudaram, ali que a gente atingiu outro patamar. Porque nós estamos em outro patamar. E de fato, a gente teve não só pelo tamanho, pelo escopo e tudo mais, pela qualidade do que estava acontecendo dentro da feira, né? A gente teve stands das editoras mostrando bastante jogo nacional e eu acho que isso é um maior sintoma de que o nosso mercado está se consolidando e crescendo e se profissionalizando, é que as editoras boa parte das editoras não está procurando somente localizar jogos, está procurando buscar autores nacionais para levar
ao público brasileiro e ao público internacional. Então, alguém comentou isso, né? Eu acho que teve um painel que eu participei com o Sérgio e o Diego da MipoBR, o Sérgio Ralabão, o Diego da MipoBR, o Diego Bentini, e o LED, do designer do Imigrantes. E acho que foi o LED que comentou que quando um tipo de mercado começa a exportar o que ele produz, é um sinal de que ele, de fato, está se consolidando. E eu acho que isso é um pouco que está acontecendo. A gente atraiu olhares internacionais para a feira, né? O Tom Vessel da Stour e o Rainer Nizia eram convidados, eles vieram a convite e vieram porque demonstraram interesse em vir. Não foi tipo a feira que pensou, vamos chamar esses caras. Não, eles demonstraram interesse e a feira foi atrás de trazê-los. Então, isso eu já acho fantástico. Você ter um maior criador, né? Eu não tenho certeza, mas acredito que seja o maior canal de americano de jogos tabuleiro, de criação de conteúdo para jogos tabuleiro, se interessar pelo mercado brasileiro de jogos, tem interesse de vir aqui para saber o que está acontecendo. E um autor que tem mais jogos publicados no mundo, provavelmente, se interessar em vir conhecer o nosso mercado, é porque tem alguma coisa acontecendo, não é à toa, né? Então, nesse sentido, cara, a gente se sente... acho que todo brasileiro tem aquele espírito de Copa do Mundo quando acontece esse tipo de coisa, assim, né? Todo mundo se sente pertencendo a um time que tá ganhando e que tá chegando na final da Copa do Mundo. E é bem essa sensação, que pelo menos pra mim, me vem à cabeça, assim, pra comparar com a experiência que foi a feira. Ela foi intensa pra gente que tava trabalhando no stand lá da Grok, porque a gente tava recebendo todos os jogadores, todo mundo a gente tava lançando vários jogos nacionais, a gente priorizou o lançamento de jogos nacionais, né? A gente tava com 7 jogos nacionais e mais 3 internacionais, recebendo as pessoas para jogar no stand, com várias promoções. Além disso, a gente estava recebendo os criadores de conteúdo para contar todas essas novidades, a gente estava recebendo vários autores com eu, né, no caso, estava recebendo vários autores com cell sheet de jogos, com projetos, querendo apresentar os jogos que está desenvolvendo, e ali do lado tinha a área de protótipos, com um monte de coisa acontecendo, um monte de gente com protótipo divertido, legal, várias ações da Ludens Lab ali, com o pessoal da área de protótipo, uma Game Jam que rolou e tudo e tal. Cara, ver tudo isso fervilhando, e um monte de gente se interessando por esses jogos, pra mim isso é fantástico, é a maior prova que o nosso mercado tá se consolidando, tá crescendo, e cada vez vai crescer mais, assim, tá em expansão, né? Não vai parar, assim, tipo, parou, assim, tá bom, não, eu acho que a gente tem ainda muita coisa pra conquistar, e a feira eu acho que é um momento que dimensiona, que torna visível aos nossos olhos uma coisa que ela é muito abstrata às vezes, né? Porque cada um tá na sua cidade, tem o seu grupo de jogo, a gente acompanha os criadores de conteúdo e tal, mas quando você vai pra feira e vê aquele monte de gente, tudo aquilo acontecendo, eu imagino que quantas pessoas não pararam você, Paulo, pra cumprimentar e falar, eu assisto, acompanho. Tipo, ter esse momento onde a gente se encontra e celebra tudo isso que acontece, eu acho muito importante, porque eu tenho certeza que todo mundo saiu de lá, apesar de estar cansado e demolido por causa da maratona física, que é participar da feira, de tudo que acontece ali perifericamente, eu acredito que todo mundo sai de lá cheio de energia para continuar construindo essa comunidade e esse mercado, né, que a gente tanto ama. Parece a solidificação desse sentimento, né, que ficava voando aí. E, engraçado que o hobby ele perdurou durante o período de pandemia, que era muito estranho, né, para um jogador que se sentava à mesa e de repente você não se senta mais. Ver todo mundo junto deve ser muito louco nesse sentido, né? De que isso aqui tá acontecendo mesmo, né? Ele ficou incubado ali, o hobby era de um tamanho, veio a pandemia, ele saiu da pandemia gigantesco, né? E agora ele tá solidificado, né? Enraizado no país, é muito louco isso. Pois é, o DOF, palavra é gigantesco, né? Cresceu muito o tamanho dos stands, e a gente, por estar fazendo entrevista com as editoras antes, tinha uma preocupação pelo tamanho, porque assim, cada metro que uma editora coloca no DOF é dinheiro. Tá botando dinheiro, primeiro, pro DOF, mas você não compra só a metragem, né? Você tem que adequar, produzir, né? Enfeitar, não pode ser um stand feio. Então tudo ali é dinheiro, mas eu imagino que deve ter sido muito bom, ou pelo menos bom para todas as editoras, porque o volume foi gigantesco de pessoas no sábado, então, coisa de maluco. Gente demais, muita gente jogando, muita gente comprando. Eu comentei do Stonks, porque assim,
assim, como no Covil a gente fala muito de carteado, a gente gosta muito de carteado, acima de falar a gente gosta muito, muita gente veio me mostrar. E vinha mostrando, né? O Stonks com o Trick, que também esgotou, que era lá da Grok, que veio com essa dobradinha. Teve gente mostrando aí o Homem Batata, que já foi lançado há muito tempo, mas pela primeira vez a Galápagos levou para a feira, tava lá à disposição pro pessoal jogar, para poder comprar. Então, o Coelhinho, tava tudo muito grande, né? O Robert comentou do pessoal do contato com o público. Assim, um negócio do outro mundo. No domingo, que era o dia mais vazio, porque o sábado eu não gravei. Eu tentei sair da MipoBR para chegar na Paper Games, que era do lado. Eu demorei 2h30. Eu precisava testar o áudio. Eu falei assim, ó, eu não vou me estressar com esse áudio. Foda-se, eu gravo e na edição, as entrevistas eu ajusto, tanto que não ficou muito bom o áudio. Os outros anos ficou melhor, porque eu não conseguia. Eu ligava o gravador, né? Botava o microfone nos meninos, botava aqui pra poder ouvir o fone no ouvido, alguém chegava, batia, ó, tirava uma foto pra poder conversar e tudo. Cara, não tem jeito, a prioridade nossa tem que ser o público. Então, falei, ó, Jean, vai do jeito que tá aí, eu vou no instinto aqui no Zoom, e depois a gente ajeita, né? Então, pra gente, pra mim, pra Karine, eu imagino que tenha sido pro Pikachu, pro Jean, pelo que eles falaram, né? Foi algo inacreditável. Você ficar 2 horas pra andar 40 metros é um negócio que, sim, nunca aconteceu. Então, todo lugar o pessoal vinha, não só pra tirar foto, mas pra conversar, pra elogiar, pra perguntar. E a gente também xingar, perguntava, não tinha né? ninguém, não? Ninguém passou? Não, vendido. O pessoal prefere mais as costas, né? Vendido. Diferente é mais difícil. Mas, ó, quem no próximo ano quiser xingar também, pode chegar e xingar. E a gente conversando com o pessoal também pedia, né, dica, ó, que jogo você jogou, que gostou e tudo, pra ver o que o pessoal tá jogando, também ver quais foram os interesses, né? Na Paper Games, por exemplo, o lançamento lá dos 3 microjogos, aquilo ali bombou, lotado, fila, na Meeple tinha fila, então, na Galápagos, pelo que eu vi, todos os stands, né? Eu não consegui chegar e gravar com nenhuma editora assim de bate-pronto, né? Sempre teve que esperar um pouquinho, e não tem problema nenhum nisso. Do jeito que você tá me falando, Paulo, eu tenho a sensação de que é um ambiente complicado pra jogar, não? Não é muita gente, não? Ou dá pra jogar, sentar e conhecer? Como é que é? Então, depende. Por exemplo, você vai jogar na Paper Games, que são jogos mais animados, são jogos, né, de mais empolgação. Então, as mesas vão estar empolgadas, vão estar gritando, vão estar isso. Vai jogar na Mosaico. Eu até brinquei na entrevista com o Fábio. Falei, olha, aqui tá bom demais de gravar, não vou usar nem ninguém fala nada, né? Todo mundo fritando. Porque tá todo mundo jogando euro. Assim, você escuta o barulho residual da feira, mas ali não está se produzindo ruído. É nítido. O melhor som da entrevista que eu gravei lá, algumas eu gravei antes, fui antes para poder gravar antes, inclusive. O melhor som é o do Fábio, porque no entorno ali o pessoal tá jogando euro, tá conhecendo os jogos. Isso aí é importante, né? No DOF do ano passado teve também, mas as áreas pro pessoal jogar eram menores. Então muita gente não jogou menos, enfim. E dá para jogar de boa, tá? Por exemplo, eu no domingo, quando eu cheguei, eu passei ali na Grok para pegar o meu tripé, porque eu ia gravar para valer, e a Rafaela esqueceu lá no dia anterior. Eu passei para pegar, o Gustavo do Gambiarra tava chegando, o Kaká, e eles queriam jogar o Div City. Eu falei, não, senta aí que eu explico. Eu expliquei, joguei com eles, e eu tava levantando com 3 mochilas, uma sacola e um tripé, e chegou um pessoal e falou assim, ô Paulo, eu sei que tá explicando? Claramente não era, né? Falei, sou eu, claro. Porra, tô aqui, tô com o grande cheque do explicador aqui, pô, vem comigo. Não, mas eu não importo. Teve até uma moça, acho que é a namorada do Narume, se eu não estiver falando besteira, perdão de não lembrar o nome dela agora na gravação, mas ela falou que ela já trabalhou de monitora na Grok num DOF pra trás, e que eu sentei lá e falei, ó, pode deixar pra minha conta. Usei o ambiente ali pra receber o pessoal que queria jogar comigo. Já tava ali mesmo, né? De monitor, aí, já fiz isso. Vou jogar um Stonks. Ano passado mesmo, lá na Paper Games, eu tava passando o pessoal, Paulo, você sabe o Kukoff? Olha, eu joguei a primeira edição, mas eu sentei, leio o manual e ensino todo mundo, sentei e joguei. Não tem essa, né? É uma oportunidade, igual na CovilCon, que teve um dia que eu fiquei explicando para mais de 20 meses. De repente, o pessoal que assiste no YouTube, de repente quer ter uma explicação ali ao vivo, ou só quer ter alguém que tem um em pé ali, né? Falou, seu moço. E aí a gente cheguei, né? Explica um cerco de Runedar aí, que você já não lembra as regras. Saiu 2 vezes. Pensando assim, por exemplo. Mas é isso. O DOF tem esse lance de ser um evento que é para o povo conhecer o jogo, pro povo consumir o hobby num geral, né? Comparando, por exemplo, com um evento de jogatina, que é o caso da CovilCon,
Você acha que, por exemplo, eu que gosto de ir mais pela resenha do que pelo jogo, se vou ser sincero pra você. Essa galera também tem espaço? Porque eu prefiro resenha, pra ser bem sincero, quando é evento. Então, eu acho que cabe no DOF, sim. Eu joguei pouco nesse DOF. Em geral, eu jogo pouco no DOF. O Pikachu joga mais, o Jean joga mais. Eu fico mais pra gravar, porque dá muito trabalho. E todo ano falta editora. Por exemplo, na Vem Pra Mesa eu não consegui esse ano pra gravar. O da Devir reclamou que eu deixei pra ir por último. Gente, não é que eu deixei isso por último. É que eu deixei pra gravar no domingo, entendeu? Então aí era onde dava, a gente ia correndo atrás e ainda tentando elaborar a pergunta. Não é fácil não, quem faz isso, né, luta bem. Eu acho que são coisas bem diferentes, né? O DOF pra mim é um evento da indústria, que você vai ter acesso aos lançamentos, provavelmente num preço melhor, eu espero que seja, pra valer o ingresso da pessoa que pagou pra estar lá, pra jogar primeiro, pra conhecer primeiro. Ele é comercial e não tem nada de errado em ser comercial. Tem todos os ramos do negócio do planeta, isso aí existe, né? Esse tipo de evento, não é novidade. Sim, a gente precisa, a indústria precisa, o hobby precisa, tem que ter, gente. Eu fiquei feliz de que as editoras terem anúncios pro DOF. Ano passado eu fiquei um pouco triste porque as editoras, muitas escolheram, vamos fazer os anúncios tudo fora. Tá desprestigiando o maior evento de jogo de tabuleiro do Brasil. Então, assim, a Galápagos anunciou o Frosthaven na véspera, né? Mas a ideia é que seja um anúncio do DOF. A Grok fez a Grocon ao longo das semanas, até o DOF. A gente teve um anúncio no DOF. O Levitadores, que agora não se chama mais Levitadores, do André Teruya, agora se chama Aether. Foi o nosso anúncio do DOF. A gente anunciou lá. A caixinha tava lá. A gente não falou pra ninguém. A gente só botou a caixinha ali. E aí, ao longo das entrevistas, a gente foi comentando. Pois é, então fica um abraço aí pro Luiz Francisco, que gravou a entrevista comigo antes e não falou nada. Eu não vou aceitar críticas ao meu host canadense, me salvou lá do inverno triste de Vancouver, tá? Não, mas não é crítica se é verdade. Né? A Meeple fez anúncios lá, né, que a gente gravou antes e disponibilizou, enfim. A Across the Board fez um monte de anúncio. Então, assim, enaltecer o evento. Que seja um jogo por editora, eu acho relevante pra, é o DOF. No começo do DOF, acredito que vocês vão se lembrar, o mundo caiu, o mundo dos jogos de tabuleiro caiu quando a Galápagos anunciou TI4 num DOF, num Raven. Teve, claro, diversos anúncios de outras editoras. Eu tô falando, assim, esses anúncios que ninguém esperava. Que todo mundo falou que não ia vir. Impossível, entendeu? Né? O Brasil não vai ter público pra isso, né? A gente falou isso pra tanta coisa, né? Pra tantos jogos e o mercado que chegou aí. Que bom, né? Em tão pouco tempo, eu comentava desculpa se eu falo demais, mas eu comentava lá no DOF com o pessoal. É um podcast, isso... Paulo, acho que... Tem que falar demais. É pra isso mesmo. O pessoal, inclusive, reclamou que tinha menos de 2 horas do último episódio. Pois é, porque não editado, né? Enfim, quando eu decidi editar um podcast, vocês vão ver que 2 horas é muito. Mas eu comentava assim, o hobby é recente. Você compara o hobby de jogo de tabuleiro, por exemplo, com quadrinho, com videogame. Tem décadas. A gente aqui no Brasil, o hobby tem 1 década, talvez um pouco mais. Pode parecer muito, mas se você for comparar com as outras coisas, né? Com a vida da gente, com, sei lá, com o tempo de vida do ser humano, é pouco tempo. Então, acho que a gente vai crescer muito. Exato. Muita coisa vai vir, muito jogo vai vir, muita coisa vai ficar, muita coisa vai embora. E faz parte. Então, eu acho que a gente tá no caminho. O DOF é um sinal gigantesco disso, que é um caminho que tem tudo para ser bem frutuoso. E sobre o Tom Wessel, eu confesso que eu fui na palestra dele, da DOFCON, quase que não foi, né? A história, de repente, fica para outro dia. Isso. Mas se o povo quiser, a gente conta. Mas, enfim, eu fui meio achando que ia ser ruim. Confesso, tem que ser verdadeiro, né? Porque foi vendido, literalmente vendido, como assim, olha... Aprenda a chegar no tesouro, aprenda a monetizar o seu conteúdo. Eu falei, coach do canal. Eu não penso assim, mas eu fiquei encantado com o Tom Wessel. Se eu achava ele inteligente, não tem como a pessoa ter o maior canal do mundo e não ser inteligente, eu achei ele genial nas respostas dele, na palestra dele, o jeito que ele encara a geração de conteúdo, né, que não é botando dinheiro
dinheiro na frente. Então, entre outras coisas, então achei genial. O lance da geração de conteúdo com crianças que ele explica lá, dos filhos dele, sim, achei foda. Então, não era o que eu esperava, foi muito melhor a palestra dele e se eu já era fã, saí de lá muito mais fã. Era um fã que não sabia se era com 2 S ou um S só. O Robert precisou me ajudar, precisou consultar o Google também. Teve muita gente mandando 2 S aí no Instagram, mas o Covil não errou não, mas pesquisou. Quer contar a história, Robert? Em qual delas? A história que quase a gente não... Quase que não... Eu tinha combinado de dar uma passada lá na DOFCON, combinei com o pessoal de chegar lá num determinado horário, e eu tava lá na Grok, terminando de correr atrás de umas coisas lá pros lançamentos da feira, e o Paulo tava lá também, né, Paulo? Tava lá aguardando a família dele chegar. Ele não foi na DOFCON mais cedo porque ele tava, né, recebendo toda a equipe do Covil lá em São Paulo, alocando elas no... Pois é. Só que aí teve um Airbnb um Uber muito louco, né? Que te levou pra passeios... Pois é, então... Você foi parar na Augusta? O que história é essa, pô? Augusto já tava do lado ali. Augusto até sentava no bar, tomava cerveja. O que acontece? Eu tava esperando a Karine. Eu fui mais cedo, a Karine e a Rafaela chegaram esse dia. Não só elas, né? O Jean, o Voz do Além, o Pikachu, com a esposa. Mas assim, eu tenho que cuidar da minha família, né? Se o Jean, que supostamente é meu filho, já tava encaminhado, eu tinha que cuidar da Karine e da Rafaela. Porque eu tava no Airbnb em frente a Grok, em frente a Place, no meio das duas, né? Pra mim tava muito bom nisso, só que ele não tinha vaga mais. E aí eu busquei o Airbnb, que normalmente eu fico com a Karine, que ela gosta, a Rafaela gosta, e o cara confirmou e depois desconfirmou, né? Aquela beleza. Que maravilha. Aquela alegria de São Paulo. E aí eu busquei e achei um na Consolação. Falei, pô, Consolação legal, pô, provavelmente é pertinho. Provavelmente até no prédio que o Renato morava lá no Castelo da Frozen. Era muito frio. Foi naquele prédio lá. Pois é, eu imaginei que era. Só que na hora de pedir o Uber, que a Karine chegou, ouvi um animal envolvido no processo, chamado Paulo. E esse animal, em vez de digitar o número do prédio, ele digitou do apartamento. E o Uber achou esse número, né? E nós entramos no Uber aplicativo. Aí o motorista do Uber pegou a gente cheio de mala, que é loucura. Lá na Grok, falei, Robert, tô voltando, é pertinho, pô. Ele falou assim, daqui 10, 15 minutos eu tô aqui. Eu falei, beleza, dá tempo, porque da Grok até a Ludus de Uber dava 10 minutos. Eu falei, tranquilo, dá pra gente chegar lá até antes do horário. Pois é, todo mundo contava com isso. E entrei no Uber, achei que ia ser poucos minutos. O valor inicial que me foi ofertado pelo aplicativo era R$12. E foi. O cara foi indo. Eu falei, caralho, que bagulho longe que eu arrumei. E de repente ele parou de um lado, do outro lado tinha alguns cavaletes, mas ainda tinha tráfico, né? Mas tava um tráfico restrito. E ele falou assim, ó, é do outro lado, eu não posso ir lá. Eu falei, não pode, o povo tá passando. Eu falei, não posso, tal. Eu falei, tá bom. É lá? Desceu? É. Aí eu olhei assim, do outro lado da rua, né? A visão já não tá tão boa. Eu falei, mas não tô vendo o número. Ele falou, é ali, ó. E apontou pra um prédio um pouco mais afastado. Eu falei, pô, então é ali. Quanto deu? Ele, 24,15. Mas pode ser 20. Eu nunca vi Uber dar desconto. Eu queria se livrar do Tiló rapidão. Aí eu virei pra ele assim, não, sou. E você já tava tirando as malas do carro. Eu falei, não, sou. Você tá tirando as malas aqui, você me ajudou. Toma 25. Falei, não. Foi generoso ainda. Ele falou, não, vou te dar os 85 centavos aqui de troco no aplicativo. Eu falei, não precisa. Ele falou, precisa. Eu falei, tá bom, precisa. Atravessei a rua. Era o número? Jamais. Não. Andei, o número tava ali? Não. Fui procurar na reserva, o número existia? Não, era o número do apartamento. Aí eu falei, pô, vou ter que pedir outro Uber. Aí pedi, aí demorou pra cacete o Uber chegar, levar a gente, sei lá. E aí o Robert me ligou e falou assim, Robert, eu tô em frente ao Corpo de Bombeiro. Eu tava no meu elevador. Subi com as coisas. Eu tô em frente ao Corpo de Bombeiro, cara do lado. E sabe qual que é a doideira? O lugar é 4, 5 minutos a pé da Play. Na própria esquina ali da Consolação. Você desceu o bombeiro é ali. Ele deu um rolê à toa, tipo, ele podia ter ido a pé. Não tinha necessidade nenhuma de Uber. Se eu tivesse ido junto com ele, ajudando a levar as malas... Tinha ido voltar, já tava... Ia ser mais rápido. Não, muito mais rápido.
Tanto que eu não peguei Uber, sim, pra deslocar da Plays pra lá, nunca mais. É muito perto, é um negócio assim. O Renato ia a pé. Ele ia a pé. Eu cheguei no apartamento que o Renato morava lá. Mas só que essa conversa toda, Rafael, foi 1 hora. Eu fiquei 1 hora esperando o Paulo. O cara pegou um Uber pra São José dos Campos, porque não tem condição, né? Não volta nunca mais. No final das contas, a gente chegou lá na Ludus, o estúdio ele tava falando lá e a gente entrou e ele chamou também. Eu falei, tava esperando a gente chegar. Tava esperando vocês, pô. Não, foi a conta do chá. Bom demais, realmente foi bem legal a conversa lá aquele dia no... Eu não vi a fala dele lá no DOF, mas eu imagino que deva ter sido bem parecida, mas é bem bacana ouvir ele contando um pouco sobre a história dele e a própria experiência, como ele enxerga as coisas, como ele entende as coisas, né? Eu achei bem bacana, assim. O pessoal que perguntou pra ele da geração de conteúdo, aparentemente, pelo que eu ouvi lá das perguntas, o pessoal tem muito medo de falar que não gostou do jogo. Medo da editora parar de mandar jogo, parar de ser parceira. Olha, eu não tenho esse medo, tanto que meti o pau na leve aqui, pô. Não vai ver se vai dar certo ou errado depois. Mas enfim, é brincadeira, porque assim, o Flamecraft, que era um grande lançamento da Galápagos, eu falei que não era pra mim, identifiquei o grupo que ele que eu imagino que ele seja. Eu gosto. É pra mim, por exemplo, eu gosto. É pra quem gosta de jogo feels good, né? Olha aqui, toma um recurso, toma um ponto de vitória. Tudo é bom, tudo é bom. Somos todo mundo amigo, vamos cantar. Eu não gosto disso, eu gosto do agrícola, eu gosto de sofrimento, eu gosto de perder ponto de vitória. Vamos compartilhar. Compartilhar nada, pô. Cada um na sua aqui, pô. Eu sei que eu entendo que o jogo tem o público dele, que é bonito, e muita gente adorou, mas não é pra mim. Eu acho que eu tenho que ser verdadeiro. A gente gravou o gameplay, eu falei, o Redlands. Cara, o Redlands eu não gostei, mas não gostei muito. E eu não tenho problema nenhum de falar. Eu imagino que as editoras também não devam ter problema nenhum com isso. Se tiver, não me avisa, não me fala, não. Eu vou continuar assim. Mas não deveria ter, né, pô? Porque assim, se você tá criando um produto, tem que ser ciência. Que não é pra todo mundo. Tem que ser ciência disso. Nem todo mundo gosta de pão de sal com manteiga, gente. Não tem condição, ninguém vai agradar todo mundo. Tem que Senão, quando você falar que algo é bom, não tem peso nenhum. É igual aqui em BH agora tem um circo aqui. E o circo, ele fez uma promoção incrível, que é o seguinte, todos pagam meia. Te pergunta, então, se todos pagam meia, quem paga meia? Ninguém. Mas eu te dou um dado a respeito disso. É que tem a lei da meia entrada, né? Então você tem que estabelecer que... Isso é uma coisa que acontece muito com um show, por exemplo. Tem muito show que é caro o ingresso porque tem a meia entrada. Se não tivesse a meia entrada, o jogo estaria mais barato. E aí eles têm que subjogar o valor lá, porque o Estado não subvenciona a meia entrada, né? Tipo, quem paga a meia entrada tá pagando meia mesmo e não tem ninguém pagando a outra metade. Sim. Então, acontece isso muito. E aí é um truque que usa bastante no teatro. Eu usei muito isso no teatro. Todo mundo paga meia. Por quê? Porque daí era o ingresso era aquele lá e beleza. Tipo. Entendi. Eu acho que o Paulo é muito parecido com a criação de conteúdo, né? Se o cara nunca achar nada ruim, é bom desconfiar mesmo. Porque, puta merda. Aí é nessas horas que escuta. Eu vendi, tudo é bom, tudo é. Eu escuto falando, também escuto. Mas, a crítica, ela vem você falando bem ou falando mal. Isso é um fato, né? Mas sobre o Dovessel, eu acho importante pontuar, pra quem não sabe quem é, né, por que as pessoas estão perguntando isso pra ele, porque ele ficou famoso, ou ele não ficou famoso, ele falou por vários motivos, mas uma das coisas mais famosas que ele fez foi jogar um jogo de lixeira. Né? Não sei se vocês lembram desse episódio, né? Esse episódio é muito famoso dentro do hobby, né? Então, pra quem não conhece o Dovessel, a ideia é essa pessoa. Provavelmente você não conhece ele, mas já viu essa cena. E assim, inclusive ele se desculpou por isso, né? Isso aí realmente eu acho que não se deve fazer. Aí eu acho um exagero. Passa da conta, né? E ele provavelmente aprendeu com isso, né? Então é legal também ver ele falar sobre essas coisas. Uma coisa que eu acho legal dele e outros produtores de conteúdo também é que quando ele avalia o jogo, ele consegue avaliar o jogo em perspectiva, assim. Eu não gostei desse jogo por causa disso, mas eu entendo que tem um público que vai gostar dele, tarará e tarará. Eu acho que quando um criador de conteúdo tem esse distanciamento, eu acho fantástico, porque é o certo, né? Você consegue, porque assim, por exemplo, eu sei mais ou menos que tipo de jogo o Paulo gosta, os criadores de conteúdo que eu acompanho, eu sei mais ou menos o tipo de jogo que aquela pessoa gosta. Sim. Então, quando eu tenho um jogo que é do estilo daquela pessoa, eu procuro assistir o conteúdo que ela criou, se ela criou, porque eu sei que ela vai ter um olhar mais apurado para aquilo lá, e entendeu? Tem um filtro ali que é interessante. Agora, quando a pessoa tem o filtro e ela fala assim, não me agradou, mas eu entendo que isso é positivo, isso você tá ampliando seu público, né? Você não tá falando só do seu gosto. E criar conteúdo é exatamente sobre isso, né? Você dá você informar
levar informação para as pessoas do que se trata aquele produto, né? Aquele jogo. Não dizer se você gostou ou não gostou, simplesmente. É dessa maneira que você vai conquistar mais seguidores e mais, né, visualizações. Porque a pessoa quer saber, quer conhecer através de você aquele produto. Pensando nisso, precisa fazer esse tipo de análise assim, com mais sinceridade, mas com mais capacidade, eu diria. Você precisa de rodagem, sabe? Até pra você fazer sua própria análise. De você, não precisa fazer clicar nenhum. Pra você saber se você gosta desse jogo, o seu grupo vai gostar. E pra isso também é muito legal o evento, né? Porque o cara chega no... Pô, a gente aqui, tô um cracudo aqui nesse hobby, né? A gente tem nossas centenas de jogos. Mas tem uma pessoa que pode ir no DOF, que ela pode ter 5. E se o camarada senta no DOF pra jogar, ele tem 5 jogos, ele vai jogar 30, 40 num fim de semana, né? Ele vai abrir a cabeça dele, assim, muito. Ele vai conhecer um universo novo. Então, acho que o evento também é legal nesse sentido. O cara cria repertório pra ele mesmo. Não é pra criar canal, pra nada. Pra ele aprender. É igual cinema, é igual música, né? Uma vez um amigo meu, ele me indicou um disco da Billie Eilish. Olha, escuta isso aqui, que essa mulher canta demais e tal. Eu escutei o disco todo e tal. E eu falei, olha, é o melhor disco que eu nunca mais vou ouvir. Assim... Porque ela é impecável, assim, tecnicamente, muito bem produzida e tal, mas não é do estilo de música. Eu não vou escutar aquilo nunca mais, e não ouvir mesmo. Mas é muito bem feito. Então, mas isso é repertório, é você conhecer seu próprio gosto, né? Se entender melhor. E entender que aquilo ali tem outro público, né? Tudo é um público. Né? E eu acho que quando você vai falar que não gostou de um jogo, você tem que pelo menos indicar o que você não gostou. Uhum. Eu procuro ser mais criterioso no não gostei do que no gostei. Gostei é mais fácil, né? O não gostei eu acho que tem que apontar, porque eventualmente quem tá acompanhando, quem tá ouvindo, etc., ele quer saber o porquê. Porque de repente o fato de eu não gostar do Flamecraft, porque ele é muito good vibes, isso vai ser muito positivo pra quem gosta disso. Não, eu não gosto do Agrícola, pô, cansado de pegar a pontuação negativa porque não consigo alimentar o povo. A família? Que luta desgraçada que é esse Agrícola pra me ter uma coisa de cada, preencher os espaços. Eu não quero isso não quero esse sofrimento na minha vida não. Eu não quero jogar Arquinova com ponto negativo, tanto que mudaram a pontuação, né? Isso é a questão já psiquiátrica. Mas tem muito a ver. Eu acho que tem muito a ver. Tem. Eu acho que se eles tivessem lançado o jogo, todo mundo começando com 100 pontos ali, e aí você perde pra ficar com 80, com 90, o outro com 105, muita gente que torceu o nariz, e o jogo é maravilhoso, não teria torcido, porque assim, querendo ou não, o Eduardo até discutiu isso no texto do Covil, a pessoa tá ali dedicando tempo, né, entre aspas, trabalhando na partida, nesse gameplay, nessa jogatina, e chegar no final, você fez menos 5. Tanto é que as partidas que eu joguei de Ark Nova, ninguém nunca calculou ponto. Ó, ganhou fulano. Ficou na frente da trilha. Foda-se o ponto. Porque aqui mesmo em Divinópolis teve gente que jogou e falou, joguei 3 horas e meia, 4 horas e fiz lá. E fiz negativo. Eu já fiz menos 26. Mas mas você tava aprendendo. Acho que antes da pontuação é a questão do objetivo. Qual que é o objetivo? Você encontrar as trilhas, igual no Ganges. Nunca calculei uma pontuação do Ganges na vida. Joguei, né, dezenas de partidas de Ganges, adoro o Ganges, só pra mudar o jogo e manter a mesma coisa da trilha. Enfim. Então... Como é que nós chegamos aí? Saindo do DOF é que eu não sei. Isso aí ninguém vai saber, né? Tem algo mais acrescentado do DOF que a gente tá se perdendo? Eu acho que o que a gente pode falar do DOF é o que a gente sonha pro próximo DOF. Meu sonho está lá, que puta merda. Ano passado eu arrumei um casamento, esse ano eu fui pra Foz doIguaçu. Então, pelo amor de Deus, 2024 vai ter jeito. Já reserva a data. Sonhos. Quem você gostaria, que convidado internacional você gostaria para que estivesse no DOF 2024, Paulo? Olha, pra geração de conteúdo, o Rado. No esquema de criador de jogos, o Jaiminho, né? O Jaiminho seria diferente. James Tegmaier? Ou o Piparça, né? Piparça também seria bom. Quem é Piparça que eu não conheço? Alexander Pfister. O Pfister. Alexander Pfister. Piparça. A gente dá apelido pras pessoas, Robert. Esse eu não conhecia. De autor, eu acho que seria muito massa se o Bruno Catala viesse. Pô, verdade, ele tem uma trajetória bem legal. Assim, e ele é super simpático. Eu troquei ideia com ele já em Essen. Ele é bem, bem gente fina mesmo. Eu acho que ele ia curtir vir pro Brasil, ia ser divertido, assim. Eu acho ele uma pessoa divertida. Um criador de conteúdo, não sei. O Radar seria bem legal. Tem bastante canal, né? Eu não conheço tantos canais, assim, mas eu sei que tem bastante canal.
Mas tem o Rado, acho que eu vou no Rado. Pra ir com... Como chama o canadense? O Rodney Smith? O Rodney Smith, seria legal pra ir pra reparar uma injustiça, inclusive. Exatamente. Aí você que tá falando, com outro primo nosso envolvido. Polêmico. Primo nosso envolvido aí, Robert, nessa história. Não sei se você sabe, então de repente tem que deixar essa história morrer, pô. Tem que trazer o Rodney. Acho que seria perfeito trazer ele mesmo pra reparar esse... Cara, imagina que encontro que ia ser, cara, espetacular, depois daquela história tudo de thumb. Puta, maravilhoso, vai ser bonito demais. Agora, o ouvinte que escutou essa fofoca aqui, pô, e não tem ideia do que nós estamos falando, como é que nós vamos fazer? Vai procurar. Cara, vai lá no Covil e procura o corte do Prosa com o Davi Coelho, do Sigo Coelho, referente ao Rodney, mas assim, não vale a pena. Vai por mim. Puro suco da fofoca brasileira, aquilo é bom demais, né? Pois é, pô. Uma das coisas que eu não me orgulho é esse corte aí. Apesar do que a trap foi do Fel, eu não tenho nada com isso. A opinião é do Davi Coelho, ele contou a versão dele da história. Você foi apenas o canal. Eu fui apenas o cara que tava ali pra apanhar em prol de tudo isso, né? E tomou, foi porrada, hein, Paulo? No fim das contas, assim, não sei se o Rodney realmente faltou ali com a palavra com o Davi Coelho, se foi elegante ou se não foi, mas no fim a culpa é minha. Então, nem lá tá. É verdade, isso aí é verdade. Um abraço no Davi, nosso primo, e pro Rodney Smith. Tem que fazer uma... Fica a sugestão aí para um futuro ponto de ação, reunir nós dois aqui, o Paulo, o Davi Coelho e o Marcel Coelho. Oi, hein? Olha aí. Dá pra até tirar o Paulo, né? Ficar só os coelhos. Deixa só a gente. Você é o host, Você é o host e aí a gente vai falar de jogo de coelho. Não, aqui já tem jogos com tema de coelho. Chama só... Paulo, você tá perdendo a oportunidade, cara. Isso aí, Paniquindo, vai bombar. Vamos providenciar. Vamos fazer tudo isso aí. Faz acontecer isso aí. Ô, Coelho, você falou do que eu espero, né? Porque a gente espera pro próximo DOF. Pra esse DOF, eu esperava uma praça de alimentação maior e teve. Boa. Então, assim, caro, mas tinha, né? Na outra, você perdia muito tempo lá lutando pra comer alguma coisa. Nesse aí, a praça ficou melhor, mais organizada, mais cara, enfim, mas tinha. Eu espero um DOF com mais dias e um tratamento um pouquinho melhor pra vulgo imprensa, né? Porque assim, eu fui muito maltratado nesse DOF, a Karine foi muito maltratada. Ano passado, então, me prometeram as coisas que não custava nada. Esse ano prometer de novo, não cumprir de novo. Porque o Covil é muita gente. Agora que você tá no Covil aqui, você sabe, a gente é muita gente. Já tô puxando a contratação, né? Aqui a gente não perde tempo. Então, o que acontece? Ano passado o Eduardo, o Pikachu, não tinha credencial de imprensa, não só eles, né? Mas eu pedi e não consegui também, pô. Ainda com o Last Talk não tinha no credencial. O Douglas Voz do Além, todo mundo pagou pra estar lá. E eu pedi. Ano passado, eu falei assim, olha, tem como converter a credencial deles em imprensa? Já pagaram. É só pra todo mundo entrar junto, 9 horas da manhã, entrar mais cedo, e já tá com a jogatina marcada na editora A, na B, conhecer o jogo, entendeu? Aí barraram. Aí esse ano falaram, não, ano que vem resolve, que era esse ano. Não resolveram, barraram de novo, tentaram barrar a Rafaela no domingo, foi foda. E agora vamos ver o ano que vem. Eu não sei se ano que vem a gente segue por aí. Porque é importante essa 1 hora mais cedo, que até barraram a imprensa esse ano passado também, antes dessa 1 hora mais cedo, porque você senta e joga, entendeu? Você conhece alguma coisa. Então, acho que cabe aí assim. Não tá cheio de gente, você consegue circular melhor, né? Esse ano barraram o Fel também, você ficou sabendo dessa? Mas o Fel também meteu um crachá que, né? É que ele ganhou uma credencial vitalícia lá do Super Saiyajin, lá pra todo sempre, e aí o cara da entrada falou assim, você tá de brincadeira comigo. Você imprimiu essa porra na papelaria e veio que... Cria um bagulho desse no aviso também, não vai entrar, né? Aí não combina o sinal do duro com segurança, né? Pois é. No domingo a Rafaela perdeu a credencial dela no sábado, que tava passivo de perder, tava soltando e tal. Ela perdeu o tripé.
Perdeu a credencial. Só não perdeu o pai e a mãe, o resto. Graças a Deus. Por sorte, eu conto com todo mundo pra vigiar ela lá, gente, pelo amor de Deus. Eu sozinho não dou conta, não. E a moça não me passou um sabão, que ela não podia ser imprensa. Eu falei assim, mas foi você que emitiu a credencial, minha filha, não foi eu, não. Inclusive, os outros que eu pedi não ganharam, era criança que recebeu. E aí ela brigou. E no fim eu falei, olha, é o seguinte, preciso saber se ela vai entrar ou não, porque sem ela eu não entro, entendeu? Então é só isso. Aí conseguimos entrar, mas assim, muito desgaste, a troco de nada. A troco de, não, mas tem a sala de imprensa. Gente, eu nem sei onde é a sala de imprensa do DOF. Não sei nem pra que lado fica. Fica a denúncia aí, pra gente não terminar sem denúncia, né? Assim, é porque quando fala sala de imprensa, assim, dá um garbo e elegância que faz parecer que você vai sentar lá e vai estar o Caco Barcelos e o Cid Moreira lá, esperando pra fazer tomando um coisa, chá, né? assim, trocando ideia. Né? Não é bem isso, né? Acho que a ideia, pelo menos da maioria dos canais, é estar correto mesmo. Não é cobertura jornalística. Tô falando aqui como quem cria o conteúdo do povão, tá? Não sei se tem alguém lá que tem a pegada jornal, mas não é a minha, nunca foi. Esse ano eu entrei na sala de imprensa, para falar que nunca conhecia, esse ano eu entrei, e tinha água. Ao menos água tinha uma mesa para poder fazer transmissões e tudo, mas quando eu fui participar lá com o Nick do Tribunal dos Jogos, eles não liberaram acesso a nada. Era só a mesa mesmo. Mas tinha, né? Para alguns tinha, para nós não, mas tinha. Eu tenho uma reivindicação também, que é besta, mas eu gostaria de reivindicar. Não sabemos se alguém que pertinente está ouvindo as nossas reivindicações e os nossos comentários, mas de qualquer maneira eu queria apontar uma coisa que é besta, bem besta, mas tem a área de palestras. E eu acho esse nome palestra muito ruim, porque me parece uma coisa muito pedante, sabe? Tipo, de cima pra baixo, parece um negócio chato. Quando você pensa em palestra, a gente lembra de escola, de faculdade, que você ficava lá ouvindo uns papos de aranha e tal. Eu não acho que é um nome que desperta nas pessoas o interesse em ver uma palestra, sabe? Você tá indo pra divertir, né? E aí eu chego lá, eu tenho que dar uma palestra pra ganhar 2 créditos na faculdade, né? Um negócio assim. Então, eu acho que como tem esse nome associado aí, eu trocaria, não sei. Na CCXP tem o Auditório Ultra, que eles fazem o painel do não sei o que e tarará. Acho que chamar de painel, auditório, roda de conversa, sei lá, tem outros termos aí mais moderninhos que... Workshops. É bem workshop, né? Porque é mais um TED Talk, mas não pode usar esse nome, né? Mas acho que dá pra encontrar uma terminologia mais... que engaje mais pessoas ali. Não que... assim, eu não pude acompanhar, como eu tava muito tempo no stand, eu não pude acompanhar muito a movimentação ali do auditório, das palestras ali. Mas eu participei de uma atividade que teve lá, como eu falei antes, e tinha, assim, começou, tava meio cheio, tinha metade da casa ali, vamos dizer, e ao longo foi aumentando, mas era porque tinha o Tom Wesson depois, eu acho. Acho que não foi porque a gente tava falando alguma coisa interessante, não. É isso que eu ia perguntar, da adesão nesse tipo de palestra, nesse evento. Então tem gente que vai pra ver, então, rola. Cara, rola e aí vai dos temas, né? A nossa conversa era sobre o mercado de jogos. O tema da nossa palestra da nossa conversa, né? Do nosso painel era nem Euro e nem Ameritrash. Existe uma escola de jogos brasileira e a discussão não era sobre game design, a discussão era que o que define um nome desse é o mercado de jogos daquele lugar, né? Que jogos que estão sendo produzidos e consumidos ali, e os jogos que estão sendo produzidos refletem o que as pessoas daquele lugar querem jogar. Então, os jogos Euro, eles têm cara de jogo Euro, porque é o tipo de jogo que as pessoas ali, no determinado momento histórico, em função de coisas sociais e culturais, queriam jogar, e a mesma coisa com os americanos. Então, a conversa foi mais sobre mercado de jogos, né, e o nosso mercado, e como que ele tá em relação ao contexto internacional e tudo mais. Depois da atividade, eu encontrei com algumas pessoas que vieram me cumprimentar e falar: pô, foi super bacana, achei muito pertinente umas coisas que vocês falaram, interessante. A gente provocou várias, assim, a gente colocou várias provocações e várias reflexões para o público, né? Assim, a gente não trouxe respostas, a gente trouxe mais perguntas que respostas. E a gente também tem a ideia de criar um canal para fazer umas rodas de conversa e continuar discutindo esses temas. Então teve bastante gente que ficou instigada e interessada em participar das discussões, e isso eu achei bem interessante. Então, de uma maneira ou de outra, é um espaço onde tá todo mundo lá reunido, que eu acho que é interessante para você propor discussões e reflexões, porque quem está interessado e está lá, vai querer participar, né? Você falando, me parece que escolher um desses painéis é mais ou menos como
escolher um podcast igual esse que a gente tá fazendo pra escutar, só que lá ao vivo, uma coisa bem exclusiva que vai acontecer ali, né? Tem potencial pra ser interessante, né? Trabalhar bem aí vamos dizer assim, o marketing da coisa, né? Porque o termo palestra realmente soa meio pedante, talvez. E lembrando que todas as atividades lá são propostas, não são criadas pelo DOF, eles estão abertos a propostas. Essa parada aí foi a gente que propôs. Você se apresenta, sei lá, um case lá e o cara vê se é legal, e aí eles fazem uma seleção e tal. Então, legal. Tá aberto pra qualquer um que tiver interesse em ir lá fazer um bate-bola. Pois é, eu me pergunto por que até hoje as palestras, que são o nome que tem hoje, né, mas poderia ter qualquer outro nome aí, inclusive gostei das ideias do Robert, não são transmitidas ao vivo, porque assim, ano passado eu gravei duas, que era as que eu participei, eu e a Karine, então eu gravei, e aí eu tive que editar o som, mas me permitir acesso à mesa de som e ajudou muito nisso. Eu gravei o áudio, gravei o vídeo, teve quem gravasse o vídeo também por outro ângulo e me passaram a filmagem, a gente editou, dá trabalho e colocou no ar, entendeu? Nos anos antes da pandemia, sempre o Prêmio Ludopédia, a gente lutava muito porque não dava acesso à mesa de áudio para gravar, gravava e tanto que tá aí na internet, né? Esse ano eu fui com os equipamentos todos para gravar alguma, né? Escolher uma ou outra, não dá para gravar tudo, talvez organizando a equipe melhor, tendo mais gente, enfim, eu conseguiria, mas eu cheguei lá, vi que tinha uma câmera, eu falei, pô, esse negócio aqui já tá encaminhado. Vai dar samba, né? Vai dar samba. Então deixa com os profissionais e vão brincar de outra coisa. Aí tô até hoje aguardando aí ser disponibilizado em algum lugar, porque tava sendo filmado. Eu então, imagino assim, que em algum momento eles vão fazer isso. Mas por que não? Você não tá perdendo ninguém. Quem vai acompanhar ao vivo já não tá no DOF, entendeu? Uhum. Ninguém vai deixar de ir no DOF. As palestras vão ser transmitidas ao vivo. Nem vou, então. Eu imagino que não é por aí. E é um negócio legal, muito legal, imagino eu, pra quem não conseguiu ir. Tanto que eu sempre tive a ideia de fazer live lá, transmitir as palestras, mas assim, o custo da internet lá é criminoso. Toda vez que eu fui cotar, é um negócio criminoso pra um canal de jogo de tabuleiro pagar. É bem caro. Pra poder transmitir. Tem que pagar pra usar o Wi-Fi? Não, você ter uma internet com um upload ali dedicado, a última vez que eu vi era R$900 o dia, eu acho. Uma coisa assim. Isso da internet e a praça de alimentação que você falou dos preços caros também, isso é um padrão de evento, não tem muito jeito, assim, não é que o DOF tá monetizando isso, né? Tipo, é uma coisa, na Abrinha é a mesma coisa, a internet é cara também, as comidas são caras, porque é meio que a estrutura de evento, de grande evento, assim, qualquer evento que você for, evento de sei lá, das noivas, de carro e tal, não sei o quê, vai ser tudo a mesma coisa, porque é um negócio ali, é um mercado que eles fazem as coisas desse jeito. Então, eu imagino que justamente pelo preço da internet, pela logística de transmitir ao vivo, que não tenham feito isso ainda, Paulo, mas seria legal mesmo se num dia no futuro aí seria muito bacana que tivesse, porque você transmite ao vivo e já deixa a live lá e já cria, e já fica registrado, né? Seria do caralho. Não sei se podia falar do caralho, mas falei. Primeiro palavrão da história desse podcast. Parabéns. Que seja o primeiro de muitos. Paulo, antes de terminar, eu queria ler os comentários do último episódio. E eu queria dizer para nossa audiência, querida audiência, que continue mandando os comentários. A gente sempre vai fazer uma sessão, não sabemos aí se no começo, no final, não sabemos nem se tem o próximo episódio. Mas se tiver, vai ter a leitura dos comentários do episódio anterior, tá? Sempre. Nós vamos tentar... Tem muitos, vamos tentar destacar aqui alguns e conversar um pouco sobre. E aí, o nosso convidado que tá aqui, que provavelmente não escutou o primeiro episódio, vai ter que comentar também, pra gente dar aí um up na coisa. E vocês não estão vendo, mas a gente tá gravando com a câmera ligada. Então eu tô gesticulando, o que não faz nenhum sentido. Mas é assim o programa todo. Não faz sentido. Mas eu acho que a câmera ligada evita da gente falar muito em cima um do outro, e o editor teve muita dificuldade nisso. Que a ideia nossa no episódio piloto foi o seguinte, falar, nós vamos gravar aqui quase 2 horas, mas depois vai condensar em 1h20. E na verdade, o episódio só aumentava de tamanho, porque tinha que ficar separando as frases em vez de diminuir.
Então... Vou começar então, ô Paulo, com o comentário do Ítalo Bruno na Wikipedia. Tem mais, viu, gente? Porque eu tô pegando os maiorzinhos que dá mais polêmica. Ele escreveu o seguinte: gente, que programa legal. Se a ideia era uma troca de experiências e opiniões espontâneas, conseguiram. Não sei se a ideia era essa, Paulo, mas foi o que saiu, né? Às vezes a ideia era até... de ação que a gente não tá computando, mas a gente não consegue. Gastando, né? Ele tá falando de tudo. Pra falar a verdade, procure por programas assim, que discutam um tema dentro do hobby. Erramos, né? Falamos hoje aqui de quadrinho, falamos de música, falamos de muita coisa, menos do hobby. E que gere aquela troca entre os jogadores. No máximo uma trocação, de vez em quando. Né? Já estou meio saturado de unboxing. Aí foi crítica pro Covil. Aí eu senti que... Aí não tem como. Mas, sim, não dá pra agradar todo mundo, tá? Muito se fala de unboxing hoje em dia. A gente até criou o unboxing com overview. O jogo que eu já joguei, ou que já li o manual, eu vou explicando a regra e fazendo um unboxing, né? Que é loucura total. Aguarda. Sempre na frente. Mas é porque eu lembrei de unboxing porque essa semana, em especial, o pau quebrou aí pra trás na Ludopédia por causa de unboxing. Não sei se vocês viram. Mas tem gente que gosta pra saber a qualidade do componente, enfim, pra chamar o gerador de vendido, e você não perca a oportunidade de ser chamado de vendido, né? É bom demais, né? Falou. O Robert quer acrescer alguma coisa? Eu queria acrescentar uma coisa, que tem uma oportunidade aí, ó. Podcast de unboxing. Olha, você vai abrindo fazendo SMR. Você puxa assim, ó. Puta, sério mesmo. Isso aí é conceito. Esse cara é bom mesmo. Eu só joguei no ar, quem estiver ouvindo aí, agarra a oportunidade e vai. Caraca, a SMR. Aí você vai, puxa o plástico. Indicação pro prêmio Ludopédia em 2024. Eu achei disruptivo. Isso aí é muito bom, hein? Tem gente que não confia na imagem do unboxing, vai confiar no áudio. Bom demais. Bom, eu vou dar uma encurtada no seu comentário aqui. Não foi esquece. Continue com o programa e não se importe muito com a duração. Afinal, você acredita, né, Ida, seu corno? Estamos aqui pra isso. O detalhe é que continue com o programa. Nós não sabemos, cara, porque já perdemos um guerreiro, o outro... Eu tenho atestado o outro, mas o RH tá correndo atrás. Aí, não esmoreça. Obrigado, viu, Ita, pelo comentário. E quando eu chamo de corno as pessoas, eu só chamo de corno pessoas que eu gosto, tá? Abraço pra você. É o normal, é isso, né? Ou a pessoa que é corno, ou alguém que a gente goste. R. Ortiz. Deve ser Ricardo, o nome dele, o Rodrigo. Tô chutando aqui. Se clicar, descobre o nome. De repente eu até sei, né? Olha que beleza. Vamos descobrir que é o Ricardo. Acertei de primeiro, nunca mais. E aí, com tantos nomes com R, acertei o nome do cara. Ele escreveu um comentário sucinto, que é o seguinte: ficou muito bom e a participação do Igor agrega muito. Aí, danou-se. Porque o Igor não pôde comparecer mais. Deu ruim. Hoje o Ricardo não vai gostar. Mas assim, Ricardo, assiste só os ímpares. O Igor vai vir só nos ímpares. Eu peço desculpa, Ricardo, por ter decepcionado você aí, por eu não ser o Igor. Rafael, você assistia ao Mundo de Bigman? O Mundo de Bigman? Eu me lembro só do Fantástico de Bob. O de Bigman eu não faço ideia quem seja. Quem é o Mundo de Bigman? Conte para os jovens anos. Papai assistia, tá? Papai assistia. E me entregou o VHS. Até recentemente passava na TV Cultura. Era um programa bem divertido que tinha um cientista maluco, que era o Bigman, que ele respondia questões dos ouvintes, que eles mandavam uma cartinha, era tudo fake, né? Mas a assistente dele que lia, assim, eu acho que você tinha que ler os comentários como ela lia, assim. Então é o seguinte, para o próximo episódio, vou ver o episódio desse troço aí pra eu descobrir como é que é. Mas se quiser dar um exemplo, fazer pra nós aí. Nossa primeira pergunta vem de Chico Barranco, de Montanha Molhada. O Chico quer saber para onde as porcas vão depois que chove. E fica o pedido, né, pra quem tá ouvindo, mandar as perguntas pra gente responder no próximo. Exato. Isso. A gente tá aqui disposto. A gente quer diminuir o tempo, mas a gente não sabe como, então a gente só aumenta o que vai ter no episódio. Então, Robert, você não quer ler um como se fosse a donzela, que a gente não lembra? Eu preciso abrir a página aqui. Vou te mandar o link aqui, ó. Túlio Miranda Barros, de Brasília, Distrito Federal, diz: Querido Bigman, não sei se é Jesus ou Lázaro, mas que ressuscitaram o Igor Nop na produção de conteúdo, ressuscitaram. É verdade, veio do além, hein? Vocês estão vendo que o Igor, ele foi um tema de vários comentários aqui, né? Tipo, as pessoas estavam com saudade do Igor nos conteúdos aí, e hoje decepcionamos todo mundo aí, né? Mas, e hoje matou a saudade de base, né? Mais à frente ele ainda comenta o Moita, ele fala que ele concorda muito com o Moita quando falou sobre rejogabilidade e tal. O Moita, infelizmente, não está mais aqui para você concordar com ele. Achei que era que ele perguntou aqui: quantos pontos de ação gastaram nesse cast? Então, eu não faço ideia. Se isso aí era para ser regrado um dia,
Já caiu por terra. Talvez aí a gente precise sentar para rever a diretriz do programa. O plano inicial era dois componentes que cada um gastarem 1 ponto de ação. Aí o plural ficou completamente maluco. Não sei se está certo ou se está errado. Reinaldo de Azevedo vai ouvir, vai mandar se está certo ou se está errado. Mas enfim, eram 2 pontos de ação por episódio. Pra cada jogador? Não. 2 jogadores, cada um gastava 1. Os outros 2 ficam só olhando. Os outros só assistem e comenta, né? Eu, como desenvolvedor, eu tenho umas ideias aí pra melhorar essa dinâmica, tá? Por favor, a gente tá aceitando. Inclusive, a gente vai enviar... Se você quiser deixar um currículo aí no RH também... De repente, a gente contrata, Robert. Vamos conversar depois. Então, pessoal, a gente leu alguns comentários aqui, não nos estendemos por causa de uma questão de tempo, já conversamos aqui esse negócio de tempo, que alguém tem que editar, mas se você quiser que a gente leia o seu comentário, mande perguntas também, inclusive, nos comentários, não precisa ser só jogo de tabuleiro, não, o que você quiser. Pergunta é mais legal de ler, porque você tem uma interação, né? O cara só fica falando, o Igor é legal, o Moita, que bacana, concordo com ele. É legal, as pessoas ficam felizes, né, quando elas são comentadas dessa maneira. Mas pergunta é divertido porque cria interação, tem resposta, tem... E a gente pode fazer o momento do Dr. Bickman? Bickman, vou aprender isso aí. O Bickman, isso. Bickman. Então, vocês aí, se você quiser mais do momento do Dr. Bickman, a gente pode fazer até uma vinheta só por esse momento. Aí tô prometendo um negócio que eu não sei fazer, né? Mas vamos ver, não é outra história. Você mande mais perguntas pra cá que a gente vai dar um jeito de ler, beleza? Eu ia falar um negócio, eu esqueci. Se chama dislexia. Tô muito doidão. A dislexia seria se você tivesse tentado falar e teria falado uma coisa completamente diferente do que você queria dizer. Eu fui dislexo no pensamento, que eu nem sei o que é dislexia. Aí pode ser, tá vendo? Tem também. Meu amigo. À frente do seu tempo, né? Tudo bem. O que eu ia falar é que pode ser off-topic a pergunta, né? Pode ser qualquer coisa. Se quiser perguntar dicas de casamento, temos para dar também. Dicas de como consertar uma BMW 2004, tem também. O que você quiser, a gente responde. Essa é a ideia. Pois é, dicas na balada, nudes, tudo aí a gente tá apto a responder de maneira consciente, de maneira precisa por especialistas ou não, né? Porque a internet tá cheia de especialistas. Se tiver muito difícil, a gente manda pro Robert e ele resolve lá e manda. Eu avalio, não ter problema. Bom, vamos encerrar esse ponto de ação, que era para ser Pocket, e aí em algum momento o Pocket cresceu e virou um Twilight Imperium. As coisas crescem, né? A cachumba desce e quando desce vira algo muito grande. Aí vai embora mesmo, não tem jeito, não. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro convidado, que a gente fica guardando o currículo, né? De repente a gente até é efetiva. Ô Robert, como é que foi participar desse ponto de ação? O que você quer deixar aí no seu recado final? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer sempre inenarrável aí. Trocar ideia, falar sobre jogos, sobre qualquer coisa, eu tô sempre dentro. Pode me chamar que eu tô aí. Acho legal a ideia de ser um formato livre, assim mesmo, livrão, falar e deixar solto nesse carreirão aí, esse mundão. Vou convidar as pessoas aí a conhecer todos esses lançamentos nacionais que a gente comentou da Grok Games aí. Quem tiver interesse aí em conhecer os jogos nacionais que estão saindo no Brasil, vão lá dar uma olhadinha. A gente aos poucos está trazendo para venda os lançamentos todos do DOF, né, que foram exclusivos do DOF. Em breve teremos todos eles nas lojas aí. E convidar também vocês a quem tiver aí, curte acompanhar fotos de jogatinas e relacionados no Instagram, por favor, me siga lá, @RobertCoel. Não tem o H e nem o O no final do coelho ali. Porque na época, faz muito tempo que eu abri essa conta e não podia ter um nome muito grande no Instagram. Depois liberou, não mudei até hoje, ficou daquele jeito, mas vocês me procurem lá e me dá dá um salve lá, eu dou um salve também, e a gente conversa lá também sobre o que a gente vem jogando e o que a gente vem conhecendo aí no mundo dos jogos de tabuleiro. Certeza que vai estar na descrição para você poder clicar lá e seguir o Robert nas redes sociais que ele disponibilizar pra gente. Até caixa postal, vou mandar um presente pra ele da Tumbo Eletro. Meu amigo, festa maravilhosa aqui eu ia mandar um presente. Certeza que vai estar na descrição se alguém lembrar, pô. Senão ele falou também, pô.
Bom, Robert, coisa linda. E o detalhe, gente, o Robert não foi só o Stonks no DOF, não. Isso em algum momento deveria ser pauta, mas como a gente não tem pauta, como diz o Robert, o ponto de ação é um caminhão descendo ladeira abaixo, sem freio, na banguela. Então, lá não sabe pra onde vai. Mas o Robert também lançou um jogo, não só o Robert, né? O Igor, acho que o Sérgio e o Teruya. E o Teruya lançaram lá a linha Fiat Lux, é isso? Fiat Ludens. Tô manjando bem, né? Fiat Lux é o fósforo, que deve ter sido... É porque eu lembrei, eu liguei a caixinha de fósforo. Exato, que eram jogos dentro de caixinhas de fósforo. Genial, a sacada é boa. Fez uma tiragem bem pequena que a gente distribuiu lá. O projeto... Fica aí o convite para quem quiser conhecer mais sobre o Fiat Ludens, também no Instagram, @Fiat Ludens. Foi um projeto bem bacana que reuniu esse grupo bem maluco aí para altas aventuras. Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família. A gente teve umas piras, teve umas reflexões bem legais lá, criamos esses joguinhos, distribuímos eles no DOF. A ideia é ter outras ações como essa futuramente. A gente ainda não tem nada marcado por enquanto, mas qualquer coisa que a gente venha decidir vai ser comunicada lá no Instagram. E a ideia é começar, é uma provocação também para outros autores que tenham interesse de entrar nessa viagem, de criar joguinhos e compartilhar com as pessoas e criar dinâmicas lúdicas. Quem tiver interesse, dá uma olhada lá no nosso Instagram, tem uns posts com um manifesto, tem o site também do Fiat Ludens, tem um manifesto que propõe aí tudo isso. É uma parada bem maluca que eu convido vocês a conhecerem e ficarem antenados para as próximas ações aí que vamos realizar. E isso é só para quem ouviu até o final. Entendeu? Quem abandonou, falou, acabou mesmo essa porra, perdeu essa parte aí. Sabe aqueles 30% da retenção só que chega até o final? Esse vai ser premiado. É só o filé. Seja bem-vindo. Coelhinho, despeça aí do pessoal. Só não despeça da gente, cara, porque assim, pô, de ação eu tô com medo. Calma. Nós estamos igual um prego no angu, Paulo. Nós vamos juntos aí até o final. Não sei se o final é essa semana que vem. Nós estaremos juntos até o fim aí do Ponto de Ação. Brincadeira, assim, eu tenho gostado bastante do projeto. Não sei se você que está ouvindo aí tá gostando, mas eu e o Paulo estamos muito empolgados, o Igor também tá. O Moito gostou muito bem do primeiro episódio, só que como o Moito tá malhando muito. O Robert pegou o ponto certo, beleza? A academia não tá deixando. O cara quer fazer o Rock 6. Mas enfim, quero agradecer aí a sua audiência, a sua paciência. Lembrando, mais uma vez, para que você mande perguntas para que o nosso quadro com o Dr. Bickman vá pra frente. Eu quero muito que isso aconteça. Acho que está faltando esse lado mais aí descontraído da criação de jogos tabuleiro, entendeu? Pra gente conversar mais de outras coisas também, pra gente ficar mais próximo, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. E eu já vou mandar uma denúncia aqui. A gente falou que abriu votação pro episódio 2, mas o episódio 2 era o Pocket, então não valeu. A votação vai valer por 3. E assim, você comenta aí e me fala pra mim, pro Coelhinho, pro Robert, pro Igor, pra quem tiver aqui, de repente a gente nem sabe quem vai dar aqui no próximo. Fala pra gente se você quer ver um ponto de ação gravado ao vivo na Covilcon 2024. Eu tenho recurso técnico pra gravar lá? Não. Mas aí, se você falar que sim, a gente corre atrás, trabalha em função imagina disso. Olha, aí você empolgou, hein? Muito bom. E o problema é que vai... Não sei se vocês já foram no Covilcon, sabe? O Paulo, ele fica bêbado os 4 dias desde o começo. E assim, vai ser um negócio... Vai ser uma luta, se acontecer. Aliás, o Paulo fica bêbado pra quem não viu o Renato, né? Que aí é outro patamar. Era justamente o que eu ia dizer. Era interessante não envolver o Renato. Bêbado nesse podcast. É porque tem um bêbado bom e tem um bêbado ruim, né? Então, aí... Porque gravando e transmitindo depois, ou vai dar muito trabalho pro editor, ou vou cancelar o canal, né? Acabou o canal. Se for ao vivo, é processo na certa, né? Vamos evitar o Renato, então, né? Mas fica a ideia. Acabou o programa? Acabou o programa. Acabou o programa. Falou.